Bom, gente, agora aqui no nosso programa nós vamos estar sempre trazendo alguma coisa relacionada à saúde, até porque a sua família precisa ter este tipo de informação, né? E nós vamos usar o programa dos Dedos de Davi, da nossa família, para levar também saúde a você. Hoje nós vamos estar falando sobre um assunto que está muito relacionado aos pais com a volta às aulas. Os filhos estão voltando às aulas, muitos dos alunos já estão na aula, outros começando, e há um assunto que sempre nesse período ele vem à tona em pauta, que é o déficit de atenção e a hiperatividade. E para falar sobre este assunto comigo aqui está a doutora Edila Mirs Chicota. Ela é neurologista formada pela Universidade Federal de Santa Catarina, pós-graduada pelo Hospital das Clínicas de Porto Alegre e membro da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Tudo bem, doutora Edila? Tudo bom, Kennedy? Que bom tê-la aqui de volta. Prazer é todo meu. Bom, sempre nessa época tem muitos pais que começam a ter que conviver com esse negócio. Seu filho é hiperativo, seu filho tem déficit de atenção. Eu queria que a senhora explicasse para o nosso telespectador o que é uma coisa e o que é outra, ou uma está ligada à outra. Bom, as coisas podem vir, o déficit de atenção pode vir em separado ou associado com a hiperatividade. Criança hiperativa, vulgarmente conhecida como aquela que não para, então não para um segundo. Ela incomoda no ambiente social, muitas vezes, e na escola principalmente, porque habitualmente ela termina muito rápido as coisas que faz, e aí sai da carteira, fica importunando um amiguinho. Agora, como uma criança não ser hiperativa? Como é que uma criança pode ficar paradinho? Aonde o pai tem que ligar? Bom, o transtorno, a gente considera um transtorno quando isso atrapalha a vida da criança. Aí então a gente entra no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Habitualmente o desatento é mais fácil de lidar, porque é uma criança mais quietinha, que está sempre no mundo da lua, não interage muito. O hiperativo facilmente é percebido, porque ele destrói tudo, e aí vem a questão do limite. Pois a é. gente ter bem como claro. O pai fazer assim, esse menino é muito peralta, eles chamam disso, né? Isso é muito peralta. Aonde eu botar o limite? Bom, cada vez mais passam programas onde psicólogas ensinam aos pais como colocar limite na criança. Então, para a gente ter esse transtorno, para a gente manter a nossa atenção, na verdade, tem 5 áreas cerebrais que são intimamente relacionadas com isso. O córtex pré-frontal, o córtex parietal, o sistema límbico, que é o sistema das emoções, o giro do cíngulo, que é da motivação, e o ponto mesencefálico, a região ponto mesencefálica, que faz a conexão entre os estímulos, certo? A senhora falando isso, eu percebo que a hiperatividade, então, não é uma questão de educação ou não, é uma questão neurológica. É uma questão neurológica, não é... Por exemplo, meu filho é hiperativo porque eu não sei dar limite. Não, ele nasce com uma alteração da integração desse sistema. E eu, pai, preciso perceber que isso é um problema neurológico, uma patologia, e eu tenho que tratar, então, isso como patologia. Isso. Não adianta bater, botar de castigo. De forma alguma. Isso não traz benefício algum. Porque o que acontece é que, eu sempre digo para os pacientes, que o neurônio não se junta um no outro porque encosta, mas porque tem uma substância que conta o que o primeiro quer para o segundo. E essa substância a gente chama de neurotransmissor. E os neurotransmissores nessas crianças e nos adultos não tratados estão em desarmonia, estão totalmente desestruturados. E isto gera hiperatividade. E isso gera a hiperatividade e a desatenção. Agora, o tratamento, doutora, para o hiperativo, ele é um tratamento mais psicológico, com terapia ou através de remédios? Os dois. Os dois? Os dois. Na verdade, a gente tem o tratamento farmacológico com o remédio para melhorar essa neurotransmissão e tem a questão comportamental, que aí entra psicopedagogia
toda a orientação dos pais e da escola. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Uma criança com esse tipo de patologia, com esse tipo de problema hiperativo, ele sempre vai ser um adulto hiperativo? Não necessariamente. Por quê? Porque a gente realizando o tratamento, mas que tem que ser farmacológico e de condições ambientais. Porque senão eu só mudo a farmacologia, a neurotransmissão, mas o indivíduo continua tendo atitudes que propiciam aquela neurotransmissão errada. Lembra que eu falei que existia a questão do giro do símbolo, que é a motivação, e do sistema límbico, que é das emoções. Então, na verdade, a psicopedagoga tem que ensinar os pais a isso, certo? A como ajudar essa criança. A como agir. Por exemplo, eu sempre digo para a mãe, a maior parte de algumas mães de hiperativos vem no consultório e diz assim: meu amor, não faz assim, a tia não gosta. Então eu sempre digo, minha flor, não dá para você falar assim, porque ele não sabe se você tá brava com ele ou você tá boazinha com ele. Então assim, se eu digo, não faça assim, isso tem uma entonação, certo? Ok. E se eu disser, querido, não faz assim, não parece que eu gosto do que você está fazendo, mas, a criança não consegue modular. Então, se a gente tem essas psicólogas em programas, o que a gente percebe? Ela diz, olha no olho, muda a entonação de voz. Isso imposta a voz, né? Imposta a voz. Eu, como mãe, tenho que dizer, isso não pode fazer. Ponto. Ponto. Tem algumas mães e alguns pais que, só pela posição, por exemplo, a minha mãe. A minha mãe, eu sei, quando ela estava brava comigo, ela dizia Clary Kennedy, aí pronto, ferrou. Quando chamava meu nome completo, ferrou. As crianças que têm dois nomes, fica muito fácil, né? Quando chama o nome composto, daí complicou. O que foi que eu fiz? Outros é muito engraçado, que esse dia tinha uma amiga minha que, para o filho dela, ela dizia assim, ó, 1, 2... Aí eu sempre dizia assim, por quê? Não, porque eu disse para eles que se eu chegar no 3, o pau ronca. Aí, e sempre chega assim, ó, a gente sempre dá um tempinho a mais para não chegar. Para ver se eles Essas são as questões que precisam ser feitas, né, doutora? Sim, a questão do limite, né? E aí vem a questão da emoção, que entra no sistema límbico. Então, sempre, isso vale também para os professores. Então, a criança que é desatenta e hiperativa, eu não vou deixar ela sentar lá atrás na carteira, porque senão ela vai ver todos os amiguinhos lá na frente fazendo bagunça e ela vai olhar para o amiguinho. Jogar papelzinho, vai... Fazer tudo. Então, ele tem que sentar onde? Na primeira carteira, longe de janela e longe de porta. Agora eu fui lá atrás, eu acho que eu era uma criança hiperativa, porque as diretoras sempre me colocavam sentar na primeira carteira. E é verdade, né? Isso é uma questão... Agora, deixa eu só falar outra coisa, eu acho que a questão da hiperatividade está bem clara. A questão da falta de atenção, do déficit de atenção. O que é, doutora? Bom, o déficit de atenção, habitualmente são crianças que na escola são muito quietinhas. E a gente só vai perceber que ela tem isso, os professores muitas vezes só se atentam, quando vem a nota lá embaixo. Por quê? É uma criança que não incomoda, ela não pergunta, porque ela está sempre no mundo da lua. Literalmente, ela está pensando em outra coisa. O transtorno de neurotransmissão é o mesmo, certo? Só que se expressa de formas diferentes. Isso. E habitualmente se vê que as meninas têm mais desatenção. As meninas? As meninas. E os meninos têm mais hiperatividade. Ah, que interessante. Mas pode ter as duas coisas numa mesma criança, ou um menino pode ser desatento também. Se o pai ou a mãe está nos assistindo agora, é perceber que o filho está tendo esse problema de falta de atenção. É o mesmo procedimento de tratamento farmacológico e terapêutico também. Para o diagnóstico, então, habitualmente tem que se procurar um profissional ou da neurologia ou da psiquiatria para que se façam testes, porque o diagnóstico é essencialmente clínico. Não tem nenhum exame mágico que diga é isso. Tá? Então, o diagnóstico é clínico. Então, a gente faz um questionário com as crianças
e ali já fica claro. É bom lembrar, os pais que estão nos assistindo, que muitas vezes a questão da falta ou da nota baixa não é só a falta de atenção. Às vezes é um problema auditivo, às vezes é um problema de visão, né? A criança não enxerga bem e tudo isso se faz com que possa ter esse tipo de reação. A minha pergunta, doutora Edila, como o pai deve, um testezinho que o pai deve fazer, se puder, em casa com o filho para saber se é falta de atenção ou hiperatividade? Bom, a hiperatividade já é percebida muitas vezes pela mãe na vida intrauterina. No 5º mês de gestação, a partir do 5º mês, a mãe já percebe que aquela criança que não para um segundo dentro da barriga, quando nasce depois, ela simplesmente não para, chora o tempo inteiro, né? E à medida que vai crescendo, mexe em tudo. A hiperatividade fica facilmente percebida. O problema é a desatenção. Então, habitualmente, são crianças que são muito paradas, que quando são chamadas, precisam ser chamadas 3 ou 4 vezes. E aí tem a questão da audição, a mãe diz assim, ah, doutora, mas é bem engraçado, porque ele escuta só o que ele quer. Não é que ele escuta só o que ele quer, é que por ter aquelas áreas envolvidas, quando eu tenho motivação, eu escuto, eu presto atenção. Então, vem mães e dizem assim, ah, doutora, isso aí é manha. Porque quando ele quer no computador, ele faz tudo. Na escola não presta atenção, porque falta a motivação e muitas vezes falta a modulação, que a gente sempre conversa com as professoras. Chamar a atenção da criança, não ser uma aula monótona. Por exemplo, se eu falo, o sujeito oculto é aquele que na frase vai... Bom, outra coisa é eu dizer, olha, gente, isso aqui é um sujeito oculto, vamos ver o exemplo. Esse é o desafio dos professores, né? Sim. Está sempre chamando a atenção. E principalmente, né, para os professores, não só para as crianças que são hiperativas e desatentas, é enfatizar o ganho e não querer que ele seja perfeito. Então, por exemplo, a criança desatenta, ela é tão desatenta que ela não sabe que B mais A dá Bá. Mas não porque ela é disléxica e não sabe ler. Simplesmente porque ela sabe que aquilo é um B, aquilo é um A. Mas o que eu faço com isso eu não sei. Certo? Então, a professora, à medida que a criança vai tendo avanços, vai mostrando, olha, você já conseguiu. E aí entra a questão da motivação. Então, por isso que eu falei das 5 áreas, para a gente entender que não é simplesmente, tem uma areazinha lá do cérebro que não funciona, né? A principal envolvida é a córtex pré-frontal. Doutora, a senhora tem um livro aí que é uma boa recomendação aos pais para que tenham esse tipo de situação em casa, né? De dúvida que pode ler. Explica para nós esse livro. Esse livro é No Mundo da Lua. Então, é um livro que fala tanto da desatenção quanto da hiperatividade. Então, vai colocar perguntas que os pais vão responder para si próprios e aí vão ver, não, realmente meu filho é desatento. Eu preciso procurar uma ajuda. Ou, realmente meu filho é hiperativo, eu preciso procurar uma ajuda. Ou então, não é nada disso aqui, eu acho que ele precisa... falta de vara. E sempre pensar assim, né? Como eu como mãe e como eu como pai estou me posicionando. Porque hoje tem um grande problema, né, Kennedy? Todos nós trabalhamos muito. Eu, por exemplo, fui mãe aos 23 anos, no último ano da faculdade de medicina. Então, assim, não substituir a minha presença por um presente, mas sim fazer do tempo que eu estou presente inesquecível. Muito obrigado, doutora Edila. Eu é que agradeço. Por favor, deixe aí para os nossos contatos o seu contato, a senhora atende no consultório, aproveite. Bom, eu só atendo no meu consultório, o telefone é 3433-6059. Então tá aí, você que quer um bom profissional, está aí. Mais uma vez, muito obrigado, doutora Edila, que volta ao nosso programa. O programa dos Dedos da Vi continua, a gente vai para o intervalo e volta já. Felicidade é ter Jesus em nossas vidas. Quem tem Jesus